Vamos começar direto com o seu destaque inicial, falando sobre um encontro entre Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, com Edson Fachin. Diga lá. É importante começar o Bastidores do Poder de hoje falando sobre a repercussão da reunião do presidente Jair Bolsonaro ontem na residência oficial Palácio da Alvorada, com mais de 40 embaixadores presentes. Essa reunião provocou muito barulho porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas, o que foi lido por muitos parlamentares, inclusive do Centrão, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, até onde eu sei, por enquanto, está em silêncio, que chama bastante atenção também, porque a postura do presidente Jair Bolsonaro foi muito criticada. Há menos de 3 meses das eleições, criticar o sistema eleitoral, pelo qual ele foi eleito sucessivas vezes, sem ter promovido ao longo do seu mandato nenhum avanço, como ele poderia ter feito de maneira racional, né, com tranquilidade. Ele não conseguiu convencer o Congresso Nacional a fazer nenhum tipo de mudança, a Justiça Eleitoral a fazer nenhum tipo de mudança, não conseguiu provar que há qualquer fragilidade no sistema eleitoral brasileiro, que tem a confiabilidade reconhecida por muitos especialistas, e, ainda assim, faz um discurso para os embaixadores, que teve transmissão de uma TV pública. Então, o uso do dinheiro público para transmitir essa fala do presidente Jair Bolsonaro, também transmissão para as redes sociais, com destaque para o ângulo diferente da câmera para a rede social, que mostrava o telão do que estava sendo apresentado para os embaixadores. E o presidente dobra a aposta num movável debate, o rumo para que o debate está caminhando. Infelizmente, e eu quero falar diretamente com você, que por um acaso acredita no presidente Jair Bolsonaro, dá apoio para o presidente. Isso aqui é uma democracia. Minha opinião não vale de nada. Não é sobre opinião que a gente está falando aqui. É sobre respeito. Respeito. E você pode pensar da forma como você pensa, porque isso aqui ainda é uma democracia. Você pode defender a sua opinião, porque isso aqui ainda é uma democracia. E atacar o sistema eleitoral é uma atitude antidemocrática, de tentativa de corrosão da democracia por dentro. É uma ameaça e foi lida como uma ameaça, que é isso que é. Com argumentos todos requentados, mentirosos, todos eles já derrubados pela Justiça Eleitoral. Então eu retomo esse raciocínio porque eu faço o registro das falas dos presidentes, das falas do presidente Jair Bolsonaro, e ele tem redobrado o discurso de agir em nome da nossa liberdade, morrer em nome da nossa liberdade. E isso é perigoso, porque se você é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e se envolve numa confusão, se você já brigou com a sua família, se você já se afastou dos seus amigos, você acha que isso está certo? Você acha que a gente está indo pelo caminho certo? Que isso é saudável? Dá para chamar isso de política? A boa política não tem nada a ver com isso. O Brasil não precisa disso. Chega de briga. Chega de confusão. E aí a gente tem que voltar a esse assunto, porque a repercussão hoje foi enorme. Eu queria falar sobre os problemas reais do Brasil, mas a gente tem que voltar a esse assunto, porque, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro insiste e a repercussão foi enorme. E como o Vitor Lupato já adiantou na abertura do programa, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e os dois tiveram que dizer claramente: estamos aqui reunidos porque o presidente Jair Bolsonaro fez ameaças, ataques ao sistema eleitoral. E aí dessa reunião saiu uma nota. Vou abrir aspas para essa nota. Infelizmente, a gente tendo que voltar a esse assunto aqui no Bastidores do Poder. Queremos paz, haja tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que tem garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. Isso é uma democracia porque a gente vota. Um ataque ao sistema eleitoral é um ataque antidemocrático por isso. Porque ele gera desconfiança no que há de mais no Tribunal Federal, a OAB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AJUF, o presidente do Congresso, a repercussão internacional, os embaixadores. Pegou muito mal o discurso do presidente Jair Bolsonaro da perspectiva internacional também. O jornal New York Times
publicou dizendo que a impressão dos embaixadores é que o presidente Jair Bolsonaro está tentando dar uma de Trump aqui. Está tentando preparar um ataque ao Capitólio à brasileira. Assunto importantíssimo também no Bastidores de hoje. 7 de setembro está chegando. Seria uma sinalização do presidente para sua base mais fiel? Isso pode gerar confusão no Brasil? Vamos saber das opiniões ao longo do programa de hoje. Em Brasília, partidos da oposição já começam a se movimentar sobre essa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores. Dessa vez foi convocada pelo próprio presidente na residência oficial dele, com transmissão de uma TV estatal, e por isso os partidos consideram que pode ter havido um abuso de poder que está previsto na lei conhecida como a Lei das Inelegibilidades. A própria Polícia Federal, que o presidente Jair Bolsonaro mencionou, citou para os embaixadores na apresentação, no slide lá que ele colocou, já concluiu que em 2018, quando ele aponta, não houve nenhum tipo. O Vitor Neves Feitosa Campos, delegado que foi responsável por esse inquérito do suposto ataque hacker ao sistema do TSE, já prestou depoimento à própria Polícia Federal e disse que ele e sua equipe não conseguiram encontrar nenhum tipo de manipulação, fraude ou problema na integridade das urnas ao longo desse inquérito. Os partidos de oposição já foram ao STF, fizeram um pedido. O João Pedro Mello está aqui com a gente, direto da capital federal, para trazer os detalhes do que está sendo dito pelos parlamentares e pelas siglas que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, João Pedro. Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. João Pedro, cadê ele? Alô. Agora sim. Oi, agora chegou. Agora sim, perfeito. Pois é, Vitor, boa tarde para você, para a Lana, para todos que nos acompanham. A gente está de olho nessa repercussão aqui na capital do país e falando especificamente sobre a repercussão da oposição, a gente teve ações hoje do senador Randolfo Rodrigues e do deputado Alencar Santana. Ambos protocolaram ações, uma no Supremo Tribunal Federal e outra no Tribunal Superior Eleitoral. Quais que são os argumentos, né? Quais que são os argumentos? O principal é o de propaganda irregular. Outro é o uso da máquina pública em prol da própria campanha, além do descrédito levantado contra o sistema eleitoral do país. Se essa denúncia for acatada, Bolsonaro pode ser processado por crime eleitoral, pode vir a ser cassado caso se reeleja ou ficar inelegível caso esse processo ocorra antes do mês de outubro, o que é bem difícil. Em conversa com mais de 60 embaixadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro fez ataques às urnas, aos ministros do STF e afirmou que o lado derrotado na eleição de outubro não será fácil para esse lado aceitar o resultado diante das questões que foram sugeridas e não foram adotadas até o momento. Bom, o presidente da República tem preocupado a equipe de campanha do Partido Liberal, que trabalha pela reeleição dele, isso por conta dessas questões de ataque às urnas, sugestões das Forças Armadas, esse discurso, né? Nos bastidores, a avaliação é de que, além dessas acusações serem infundadas, o eleitor tem visto os ataques como uma espécie de discurso de derrotado. Fontes do Palácio do Planalto afirmam que Bolsonaro foi aconselhado, após a reunião de ontem, de abandonar esse discurso ou amenizar o tom, substituindo os ataques às urnas por um pedido de transparência nas eleições. A avaliação é de que o discurso de Bolsonaro deve focar nos segmentos nos quais ele tem maior rejeição: as mulheres, os mais pobres, que recebem até 2 salários mínimos, e também os nordestinos. Essa avaliação do PL. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, comentou essa reunião de Bolsonaro, disse que há um negacionismo eleitoral infundado. Lembrando que esse comentário foi feito antes dessa reunião de hoje com o ministro Luiz Fux. Sobre ainda essa questão, a gente tem mais uma consequência. O YouTube derrubou uma transmissão feita pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, na qual ele atacava as urnas eletrônicas e o sistema de votação no Brasil. Esse conteúdo foi o norte do vídeo que foi apresentado ontem aos embaixadores. E agora o site também avalia se vai manter ou se vai derrubar essa transmissão feita pelo canal de Bolsonaro e também pela TV Brasil. Em nota, o YouTube afirmou o seguinte, que as regras devem ser seguidas por todos os usuários da plataforma e que a empresa tem trabalhado para manter as políticas e sistemas atualizados para reduzir a disseminação de informações falsas.